finalmente chegou o dia do grande casamento, do motorzinho que a gente montou para o projeto da nossa mobilete e para a estrutura que está aí esperando. Infelizmente, hoje é o casamento, mas provavelmente a lua de mel, ou melhor, a volta inaugural, a gente não vai conseguir dar hoje, porque está caindo um dilúvio terrível aqui. E claro, eu não vou sujar, nem molhar essa maravilha que deu tanto trabalho para a gente fazer. Vou ser muito Zé Frizinho com ela. Na verdade é até melhor que a gente não consiga andar hoje, porque a gente consegue fazer a montagem com mais critérios, eu consigo explicar com mais calma todos os passos aí que eu vou fazer. E certamente no momento que o sol voltar, se um dia ele voltar, a gente vai ter a oportunidade de usufruir dessa máquina selvagem. Alguns detalhes que ficou errado do último vídeo: a gente montou a cordinha aqui, a partida automática nessa posição. Infelizmente, com a configuração que eu vou montar ali, eu vou precisar mudar isso daqui 90 graus. Esse puxador ele vai ficar aqui, e por um motivo muito simples. Aqui vem o coletor original, ou pelo menos o coletor que acompanha o cárter de 4 palhetas, e eu não vou usar esse coletor por um motivo muito simples, porque eu não vou usar o carburador que a gente tem aqui à disposição. E claro, também eu não vou usar o famoso carburador da DT, e por um motivo muito simples, porque o carburador que a gente consegue colocar aqui, seja da mobilete, seja da DT, é um carburador de guilhotina ou de pistonete. Então no momento que você acelera, o cabo do acelerador ele vai puxar um pistãozinho ali, tá? E como a gente já discutiu várias vezes, uma carburação bem feita, ela depende da velocidade maior possível dentro do corpo, da garganta do carburador, dentro do venturi ou dentro de todas as passagens ali, para que ele consiga atomizar bem o combustível. Quando você coloca um carburador grande, no caso um 26 ou um 28 de DT, no motor pequeno igual esse daqui, você tem uma marcha lenta relativamente estável, e se você acelerar devagar, você consegue aí um ganho de rotação interessante. Claro que a partir de 60% do punho, dependendo do conjunto que você tiver montado aqui, você não vai ter melhora nenhuma, porque o motor simplesmente não tem fôlego, não tem deslocamento para criar uma velocidade maior ali no carburador. Ah, Tonela, você não sabe o que você está falando, eu vejo um monte de mobilete com esse carburador. Muito bem, para você colocar esse carburador gigantesco num motor de mobilete, você precisa trabalhar com um giclê absurdamente aberto, a mistura fica muito rica e você não tem um funcionamento limpo do motor, e da mesma forma você não está aproveitando todo o potencial. Então a minha opção inicial seria usar o carburador que é conhecido como Delorto, o carburador de competição que é vendido aí na internet. Se eu não me engano, ele tem 15 milímetros, é o mesmo carburador que a gente tem na outra mobilete. A Bianca, ela apresentou para mim alguns meses atrás uma solução que não ia contra nossas regras de comprar 100% dos itens pela internet. Então, antes da gente apresentar o carburador, qual foi o parâmetro que eu usei para dimensionar, para escolher o carburador que eu ia colocar aqui? Fácil, entrei no site da Polini, que é a engenharia responsável por esse design desse cárter de 4 palhetas, e vi quais carburadores eles recomendavam. Naturalmente, o preço de um Polini verdadeiro é proibitivo, mas graças aos Estados Unidos da China, e que criou o AliExpress, a gente consegue comprar tudo lá. E a minha compra foi particularmente, a minha primeira compra no AliExpress foi particularmente muito bem sucedida, e eu vou apresentar para vocês agora. Essa joia chegou diretamente de Xangai, mais ou menos 28 dias depois de eu ter efetuado a compra. Paguei ridículos $39 já com frete incluso. E tive a sorte, ou talvez pelo fato de ser um item de menos de $50, eu não fui tributado. Então esse carburador ele me custou em torno de 120 a 130 reais na época que ele caiu no cartão, no momento da conversão. Fiquei muito feliz com a compra. Esse cabo que eu estou mostrando aqui, ele não veio
Na verdade foi o cabo que eu acabei cortando mais ou menos esse pedaço aqui do conduíte, para que a gente pudesse usar o punho rápido que está lá na mobilete, o Acerbis. E aqui eu vou puxar o cabo e a gente percebe que cada vez que a gente atua no cabo, o pistão levanta. Qual seria a solução elegante para a gente usar um carburador maior do que esse? Provavelmente um carburador de Venturi variável, porque aí você não tem escolha, você acelera tudo, mas se o motor não tiver demandando aquele volume de ar, o pistão vai ficar lá embaixo e ponto final. Então seria, vamos dizer, o Venturi variável seria o juízo, de repente, de uma falta de dimensionamento no caso de você querer colocar um carburador maior do que o seu motor aguenta. Esse carburador que a gente comprou é um 19 mm, que é exatamente a medida da Polini, a medida que eles recomendariam para trabalhar com esse cárter de 4 palhetas. Eu acredito que aqui a gente vai ter o melhor compromisso entre rendimento e aceleração, tá? Simplesmente ele vai ter a maior vazão de ar possível para quando a gente estiver na rotação máxima, e ao mesmo tempo a parte da progressão, mesmo se a gente acelerar tudo de uma vez, ela não vai ficar perdida. Além desse carburador, o que veio nesse kit, veio esse filtro de ar estilo off-road, veio esse pequeno coletor de admissão, que é uma flange na verdade, que a gente não vai conseguir montar na mobilete, e veio ainda alguns giclês para o coxinha racing de qualquer parte do mundo poder tentar pelo menos fazer um acerto desse belo carburadorzinho. Naturalmente a furação dessa flange não bate, porque esse carburador provavelmente ele é de um outro scooter ou de uma mini moto ou alguma outra espécie de ratoeira asiática que eu não conheço. Então eu tive a sorte, e essa particularmente eu acho que é a peça mais linda que a mobilete vai ter, e achei isso daqui incrivelmente no Mercado Livre. O cara que fabrica é do interior de São Paulo, se eu não me engano de Matão, e eu achei o preço, para não dizer barato, eu achei ele muito justo. Na verdade eu achei barato pela qualidade da peça e pelo acabamento que o cara conseguiu dar aqui. Toda de inox, tá? Porque afinal a gente não vai ficar carregando coisas que enferrujam na mobilete. Esse coletor de admissão ele vai vir aqui, e aqui a gente vai engatar o carburador dessa forma. Por isso que eu falei que a partida teria que ser a posição modificada. A flange, para que a gente consiga montar esse coletor nesse carburador, é um pedaço de mangueira de radiador de Uno, aquela mangueirinha intermediária que vai daquele tubo de água até a cápsula ali da válvula termostática. Vou usar 2 braçadeiras novas, claro que de inox. Bom, apesar de eu já ter apresentado peças maravilhosas, como o coletor de admissão, o punho rápido que a gente mostrou a semana passada, todas as peças aí que foram usinadas para a nossa mobilete, eu acredito que todo o segredo do rendimento, do funcionamento que eu pretendo que ela tenha, está nessa mola aqui. E essa mola aqui, ela vai substituir a mola original da mobilete, uma mola que vai ficar aqui atrás, que fica normalmente entre o quadro e o motor, e a mola que dá a pressão para que o motor não vá para trás muito rápido. Qual é o efeito que essa mola dá? Ela permite que o variador, que é isso daqui, que é como o câmbio CVT de um scooter ou de um carro mais moderno, essa polia ela vai fechando dessa forma e vai jogando a correia cada vez mais para fora. Jogando a correia para fora, ela automaticamente muda a relação de transmissão entre o virabrequim e aquela polia do motor. Ainda que não tenha nenhum dente aqui, você pode imaginar como se fosse 1 centímetro da correia. Quando ela está num diâmetro menor aqui, você tem o motor gerando mais torque. Quando o motor começa a acelerar, ela começa a subir. Na prática, aqui pode estar todo o transtorno do baixo rendimento da tua mobilete. Às vezes você vê uma mobilete e o cara fica pedalando na subida, um tremendo de um esforço para conseguir subir, a mobilete não vai, fica todo mundo tirando sarro. E às vezes você vê uma mobilete, às vezes toda original, com bagageiro, carregando todo tipo de peso, com 2 moleques em cima, e a mobilete vai
que vai uma maravilha. Não é somente a potência do motor, mas é justamente a combinação, a combinação dessa mola, no caso a mola original, da mobilete e das esferas que tem no variador original, no caso desse daqui que tem uma mola helicoidal presa, que ela vai correndo aqui por dentro. Infelizmente eu não vou desmontar e não vai dar pra gente mostrar. Então a gente tem praticamente uma mola ou 3 esferas aqui correndo, não é o caso dessa, mas da original você tem 3 esferas que com a força centrífuga, elas vão, com o aumento da rotação, elas vão jogando esse prato aqui na direção do outro. Com isso a correia é obrigada a ir para fora e você alonga a relação de transmissão. Só que como a correia ela tem uma medida fixa, ela não é elástica, no momento que a força centrífuga aqui começa a jogar o prato para fora, começa a tentar aumentar a relação, essa mola aqui é a contrapartida. Essa mola é o que vai segurar, é o que vai limitar o movimento disso daqui. Então é a força centrífuga de 3 esferas ou de uma mola aqui lutando com a da outra mola original. Ah, Tonela, tranquilo, aonde que isso daí pode dar o problema? Em vários lugares. Aqui eu vou desenhar uma coisa bastante simples, mas que eu acho que vai dar para esclarecer alguma coisa. Aqui eu tenho uma linha que vai representar a rotação do motor. Eu fiz mais ou menos até 6.000 RPM, mas é somente um exemplo. E aqui a gente tem a potência ou o torque. O que eu vou desenhar é o torque. Então, o que é o torque? É a força do motor, é a força que ele tem para girar ou não. Torque é aquilo que você usa quando você está pedalando uma bicicleta. Quando você pegou uma subida, se você não tem torque, o que você faz? Você reduz uma marcha, tá? Você vai pedalar mais vezes para que ela percorra o mesmo espaço, a mesma distância. E aí não estou aguentando, reduz mais, não estou aguentando. Aí você tem que descer da bike e chorar, porque aí você está muito fora de forma. Mas basicamente você tem a possibilidade, no caso da bicicleta, de reduzir a marcha. Ou seja, no lugar de você pedalar 5 vezes para andar 10 metros, você vai pedalar 10 vezes, você vai pedalar 15 vezes, você vai transformar rotação da tua perna em força, não em deslocamento. E da mesma forma, se você colocar uma marcha longa, você consegue com 3 pedaladas andar, por exemplo, 10 metros, 15 metros ou mais. Então o torque, basicamente, quando você começa a girar o motor, ele está na marcha lenta, o torque ele vai aumentando. Aqui você olha daqui, você vê o torque subindo. Se você olhar daqui, você vê a rotação aumentando. Eu acho que isso daqui todo mundo já viu um gráfico. Então o torque vai subindo aqui, mais ou menos numa curva assim. Chega um momento que ele estabiliza e depois ele acaba caindo. E por que ele faz isso? Fluxo dos gases, limitação do motor, limitação do carburador, da palheta e da própria construção do motor. Então essa é a curva de torque característica do motor. O que acontece se você troca o escapamento, por exemplo, para um escapamento de competição? Você acaba jogando, eu vou pontilhar o que essa formiga quer com a minha curva de torque. Fica presa, você não vai sair... Ai, desculpa. Espera aí. Eu vou pontilhar aqui uma curva de torque, por exemplo, se você coloca um comando de válvulas mais forte no carro, ou se você coloca um escapamento dimensionado num motor 2 tempos. Você passa a ter uma curva de torque assim. Você joga a rotação um pouco mais para cima, mas ao mesmo tempo ela fica mais estreita. Tá? O torque aumenta, a rotação aumenta, mas a faixa útil de rotação fica mais estreita. Agora eu vou desenhar a curva de potência. A potência é o que? É o produto da rotação pelo torque. O que significa que o trabalho que você está executando numa determinada rotação, ele é maior do que, por exemplo, numa rotação inferior. Então, apesar do torque máximo ficar aqui, e depois disso ele caindo, a curva de potência, medida numa outra escala, medida em cavalos ou medida em watts, ela vai subir mais ou menos assim. Aí ela chegou aqui no torque máximo, ela consegue ir um pouquinho mais, e depois, pelo mesmo motivo do torque, ela acaba caindo.
Ah, então eu vou colocar um comando 1.000.000 de graus no carro, então eu vou colocar um carburador, um escapamento dimensionado na minha mobilete. O que você vai fazer com a tua curva de potência? Você vai fazer isso, ó. Tá? Você diminui numa determinada faixa, você diminui a largura da curva, tá? E você tem uma faixa útil de rotação menor. Qual que é a faixa útil, por exemplo, desse motor que não é o tracejado? Ela vai daqui do torque máximo até a potência máxima. A potência máxima ainda considera... O torque aqui eu caí muito cedo, tá? Não daria uma curva assim. Daria uma curva mais ou menos assim. Vou consertar o meu erro. Daria uma curva mais ou menos assim. Tá? Daria dessa forma. Então você tem aqui no nosso gráfico de 3.000 e poucas RPM até 6.000 é a rotação útil do motor, é a faixa de giros útil do teu motor. Agora, por exemplo, se você pegar essa que é a tracejada, também eu errei aqui, eu acho que o torque ele viria bem depois. Deixa eu já fazer o conserto aqui. O torque ele viria mais ou menos aqui, ó. Então você tem uma faixa bem mais estreita, daqui até aqui. Vai dar uma faixa de rotação, uma amplitude aí menor. Então você consegue uma maior potência ou um maior torque ao custo de uma faixa de rotação menor. Na prática o que acontece? Se você tem um carro, uma moto com marchas, se você esticar a marcha até aqui, o câmbio for bem dimensionado, esticar a marcha até aqui, potência máxima. Quando você coloca a próxima marcha, a segunda, ele cai aqui. Você estica a marcha, a rotação cai aqui. Você estica a marcha até a potência máxima, a rotação cai aqui. É assim com uma RD 350, por exemplo, original de fábrica, e com a maioria das motos aí, que são dimensionadas para desempenho. Não tem como você, se você cair a rotação até aqui, e não for numa pista, por exemplo, você está perdendo essa faixa de torque aqui, que poderia ser aproveitada de uma melhor forma. Corresponderia a uma troca de marcha a menos, eventualmente, alguma coisa assim. Por outro lado, se você trocar de marcha e o câmbio, entre aspas, cair aqui, você fica com o carro bobo. É isso que costuma acontecer quando o cara tem um carro original e no lugar dele trabalhar buscando torque, ele busca a potência, ele busca a rotação. Quando a pessoa pensa em desempenho, ela sempre pensa, eu preciso fazer o meu motor, está virando só 5.000, ele tem que virar 6.000. Não, ele tem que virar 6.000, mas ele tem que ter isso aqui, a curva de torque tem que acompanhar. Se ela não acompanhar, ele está só virando, é igual você, eu levanto a traseira da bicicleta, você fica pedalando, legal um louco, você acha que você está bonito. Na hora que coloca numa reta, numa subida, você não consegue pedalar nem 10% daquilo que você está pedalando sem carga. O torque, ele vai representar isso. Por isso que você vê muitos carros aí mal preparados, mal modificados, que o carro fica... e não vai. Aí vem um carro original, põe segunda, acelera, e ele está lá buscando uma marcha, procurando alguma coisa para tentar chegar na faixa entre o torque e a potência máxima, e que nunca chega, porque acaba estando muito estreita. Então se você tem um carro, por exemplo, ou uma moto, que está perfeitamente escalonado isso daqui, você vai, coloca um escapamento, um sarachu, que seja, num 2 tempos, você vai jogar tudo isso daqui, não somente para cá, mas você vai estreitar isso daqui, a faixa útil de potência e torque. Então você esticou até a potência, que agora aumentou, ela vai cair num torque que ainda não existe. Aí você não consegue ter um bom desempenho. O motor só vai funcionar bem quando você conseguir chegar de novo nessa faixa de torque. Por isso, na minha experiência, na minha opinião pessoal, eu sempre priorizo o torque, independente do uso que você vai fazer do carro, da mobilete e assim por diante. Então, por que você está falando tudo isso? Se aqui na mobilete não tem marcha, ela não tem marcha, mas o que acontece? Esse conjunto aqui, eu posso dizer que você está na marcha lenta, por exemplo, 1000 RPM, você começou a acelerar, a mobilete vai começar a andar, o variador ele vai começar a fechar aqui. Quando ele atingir uma determinada rotação, que é uma rotação de equilíbrio da força centrífuga que você tem aqui e da tensão da carga dessa mola, ele vai, entre aspas, travar numa determinada rotação, tá? Ele vai travar numa determinada rotação. Quando ele travar nessa rotação, a tua mobilete, o teu ciclomotor, ele vai começar a ganhar velocidade
Quando eu falo vai travar, é travar em uma rotação. O motor não vai conseguir aumentar de giros. E por que não? Porque quando ele tentar aumentar de giros, ele está de forma conjunta, ele está aumentando a potência e o torque. Então ele consegue vencer a tensão dessa mola aqui. Tá vencendo a tensão dessa mola, ele consegue fechar. Então ele mantém uma rotação fixa, e vai fechando o variador, ele vai alongando a tua relação primária aqui. Até o momento que você chegou no final do variador. No momento que ele chegou no final do curso ali da relação do variador, aí o motor tende a ganhar rotação. Tudo isso na teoria é lindo, mas quando você tem uma mobilete original com aquela molinha que parece um prendedor de roupa e as peças não estão exatamente combinando, porque você resolveu trocar escapamento, você quis pulsar no cabeçote, você trocou o carburador e não conseguiu regular direito, tua mobilete fica fraca. Invariavelmente ela trava, entre aspas, nessa rotação antes, ela trava aqui, antes do torque máximo. Então ela poderia ter travado o variador ele poderia começar a fechar aqui a 3.000 RPM, ele começou a fechar aqui a 1.500. Por quê? Tua mola original, no caso eu vou usar essa do Renan, ela está fraca. Então ele trava em 1.500. E aí você fica acelerando a mobilete, ela começa a ganhar velocidade bem devagar. Mas por quê? Porque ela está aqui com 2/3 do torque que ela poderia estar usufruindo, simplesmente porque essa mola ela não está trabalhando em conjunto com o teu variador. Tá? Então, qual que é a grande vantagem da gente poder usar essa mola? Se você tem uma mobilete original, motor original, escapamento original, ela anda e sobe rampa, que é uma beleza, mesmo com 2 molequinhos atrás, mesmo com o piloto e o passageiro, o pequeno kamikaze, o pequeno suicida para andar na garupa de uma mobilete. O que acontece? Trocou o escapamento, arruinou, essa combinação aqui já deixa de valer. Então aqui, com essa mola, quem fabrica isso daqui é o Cabeças Bike, o Renan, lá na Zona Leste, se eu não me engano. Eu comprei também pela internet, conversei bastante com ele, e esse daqui é o centro, é a base de todo o conjunto mecânico que a gente tem. Porque eu acredito que se você não quiser montar, não quiser fazer o investimento que a gente fez aqui no motor, quiser usar somente peças nacionais, gastar 1/3 do que a gente gastou, usar um cárter de 2 palhetas, essa mola aqui vai trazer o mesmo benefício para você. Provavelmente você não vai ter o mesmo desempenho que a gente vai ter com esse motor, mas você vai conseguir fazer o ajuste fino, você vai conseguir fazer o teu variador, entre aspas, travar na rotação do torque máximo do motor que você escolheu, seja um motor original, seja um motor com escapamento modificado. E qual a grande vantagem dessa mola do Renan na mobilete? Se eu colocar um escapamento dimensionado, eu jogo tudo para cá. E eu colocando mais tensão na mola, eu consigo jogar a rotação que ela vai travar, que o variador vai travar, aqui. Então, isso daí, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que deixar a mola mais dura, mexendo nesse ajuste aqui. Essa mola aqui, o amortecedor que a gente está vendo, parece que ele é derivado aí de um quadro de mountain bike, mas essa mola aqui é ele que mandou fazer, de acordo com a experiência dele. E aqui nessa regulagem a gente consegue aumentar ou diminuir a tensão. Na prática, se você aumentar a tensão da mola, você aumenta a rotação em que o variador vai trabalhar. Eu vou ajustar meu variador para trabalhar a 3.500 RPM. Na verdade a gente não vai ficar medindo rotação, a gente não vai ficar fazendo nada disso. A gente vai simplesmente andar, fazer um teste empírico com a mobilete e verificar se a gente pode subir um pouquinho mais a rotação, se ela vai ganhar um pouquinho mais ou não. Então agora eu acho que espero que a explicação tenha ajudado a esclarecer por que essa mola é tão ou mais importante do que tudo o que a gente fez aqui. Sem a combinação, o ajuste fino dessa mola, todo esse investimento que a gente fez aqui pode ir literalmente por água abaixo, seja por causa desse dilúvio do inferno que resolveu cair hoje, a gente não vai poder estrear essa máquina, essa mobilete selvagem, ou seja porque você nunca vai atingir a rotação de torque máximo do teu motor, porque a molinha que você vai usar lá
ela é fraca e ela vai sempre fazer com que o motor recue antes da hora. Bom, eu vou mostrar a montagem aqui da mola do Renan, do Cabeças Bike. Ela vem com esse espaçador e mesmo assim falta alguma coisa que a gente pode usar, algumas arruelas aí para espaçamento. Na verdade, eu acredito que seja indiferente se ela vai ficar perfeitamente alinhada aqui com o motor ou um pouco mais para o lado do variador. Eu acredito que é mais uma questão de interferência ali embaixo do quadro. Então eu estou mostrando aqui porque tanto aqui quanto no suporte do cavalete original, que uma vez que a gente não vai levar ferro para passear, a gente não vai ter o cavalete central. Isso daí eu acho que já tinha ficado claro desde o princípio, por isso que eu nem comentei desse cavalete. A gente pode colocar algumas arruelas aqui e o espaço entre o quadro ali, o suporte do cavalete, é mais ou menos igual aqui. Aqui eu tô com essas duas flanges triangulares que seguram o escapamento original. Naturalmente eu estou usando duas do mesmo lado, eu não estou usando aquela que tem o pequeno suporte para prender a mola original. Essa marca aqui é o que eu tinha comentado a outra semana, da indexação da vela. Tá? Aqui eu fiz a marca na louça da vela para que a gente consiga direcionar o eletrodo massa justamente para a janela de escape. Ali embaixo tem uma arruela de cobre, que na verdade pode ser usada a arruela de vedação do bujão do cárter do Fusca. Tá? Então quando eu coloquei a vela, girei, isso daqui não caiu na posição que eu queria, eu acabei colocando uma arruela a mais ali. Naturalmente o efeito colateral é que a vela fica um pouquinho mais para cima, mas de qualquer forma isso acaba sendo beneficiado quando você consegue indexar perfeitamente aqui o eletrodo. Eu e a Bianca, a gente já prendeu o motor aqui e ela vai tentar mostrar o vão da polia do variador aqui. A gente tem que tentar alinhar da melhor forma possível com a polia aqui da transmissão. Eu acho que tá próximo aqui do ideal. Esse alinhamento é feito aqui nos espaçadores que a gente usa aqui no cabeçote quando a gente vai colocar esse parafuso. Então aqui eu coloquei um espaçador teoricamente que vem nesse kit do coxim, e do outro lado ali acabou me bastando colocar mais uma dessas buchas do motor. Não pode apertar demais, por isso que a porca ela é autotravante e você tem que ter o motor balançando livremente, mas ao mesmo tempo ele não pode ter nenhuma folga no eixo. A Bianca está mostrando a mola do Cabeças Bike que eu prendi aqui no suporte. Agora ficou bastante claro porque eu tirei aquele limitador aqui do cavalete, porque além dele não ser usado aqui, ele provavelmente atrapalharia esse movimento aqui da mola, o fim de curso dela para cima. Agora eu vou colocar esse parafuso de lá para cá e a Bianca vai mostrar do lado de lá. Esse movimento ele tem que ser natural, não pode ter nenhum excesso de aperto aqui para prender a mola numa posição, senão você não vai ter o resultado que você precisa. Basta comparar esse sistema com apenas a lembrança daquela mola original, que a gente percebe como vai ser difícil se a gente tiver que fazer uma montagem usando aquele sistema convencional. Na prática, aqui onde eu estou com a mão, quanto mais eu apertar, reduzindo o tamanho dessa mola, mais eu vou subir a faixa vamos dizer, de travamento do variador. Tá? Então, por exemplo, eu estou com um escapamento original, eu posso deixar essa mola um pouco menos tensa para que o variador trabalhe numa velocidade um pouco mais baixa do motor, numa rotação mais baixa. Eu vou usar um escapamento dimensionado que teoricamente vai jogar a rotação para cima. Obrigatoriamente eu tenho que deixar essa mola mais tensa para quê? Para a gente aproveitar, para a gente jogar também a rotação de travamento do variador mais para cima e você conseguir aproveitar a curva de torque a partir
do torque máximo. Porque se você tiver abaixo disso, quem já usou um escapamento dimensionado, estilo Sarachu, alguma coisa assim, sabe que quando você coloca um escapamento desse, a moto fica muito forte em alta rotação, mas em baixa rotação ela fica mais fraca do que um modelo original. Tá? Então você simplesmente colocar um escapamento diferente, que vai jogar a curva de torque, de potência para cima, e não compensar isso com essa mola, você vai andar menos do que uma mobilete original praticamente. Aqui, a grande vantagem dessa mola é que aqui existem algumas molas mais duras para serem vendidas aí, e você compra a mola avulsa, que de alguma forma com a mola original você consegue mudar a rotação de trabalho do variador. Quando você usa essa mola, nada disso é necessário, porque se você tiver com uma mola mais fraca aqui, você naturalmente vai deixar com uma tensão menor aqui. Se você também tiver com aquela mola, acho que se eu não me engano é uma preta, se você tiver com uma mola preta que é um pouco mais resistente, você vai conseguir compensar tudo através dessa regulagem. Ou seja, esse sistema ele vai simplificar ao extremo o ajuste fino da tua mobilete. Uma outra dúvida que muita gente tem, se vai usar essa coroa de 44 dentes ou se vai usar a coroa de 54 dentes. Na verdade, se você tem um motor que vai girar muito mais do que o original, mas você não vai ter torque, às vezes as pessoas pensam de uma forma um pouco equivocada que tem que usar a coroa de 54. Quando você consegue aproveitar a faixa de torque ideal do motor, é indiferente, por incrível que pareça, é indiferente você usar uma coroa de 54 ou de 44 para o funcionamento normal da mobilete. E por um motivo muito simples, porque essa polia ela vai representar a carga pro motor. Tá? Então se você tem uma relação mais curta, você teoricamente vai ter uma carga menor aqui, e se você tem uma relação mais longa, você vai ter uma maior carga aqui. Pô, Tonelli, então muda. Na verdade não, porque a mobilete, o motor, ele como variador, ele não vai saber se essa carga a mais é um passageiro suicida aqui na mobilete, ou é um cara mais pesado, ou é uma criança que é mais leve. Como que ele vai trabalhar nas diferentes cargas aqui? No variador de novo, compensando no variador. Então por que eu recomendo em qualquer aplicação que você faça a coroa de 44 dentes? Porque você vai conseguir fazer a tua mobilete trabalhar mais solta a partir do momento que ela passou da fase do variador. E quando ela chega aqui na parte de cima, você está normalmente aí numa faixa de 60 km por hora. E aí você vai ganhar um pouco mais de rotação. Se você está com a de 54 dentes, você já não tem muito mais para onde ir além dos 60 por hora. Então se você quer ir um pouquinho além disso, um pouco não, a nossa outra chegou a praticamente 90. Chiquinho. Ah, não é possível. Isso com o escapamento original. Pera aí, Bianca. Fala, amigo. Quando ligar você vai ficar latindo aqui, atormentando, né? Então, independente da coroa que você tiver ali atrás, isso só vai representar uma carga no momento maior ou menor aqui. Uma carga maior, você vai ter o variador um pouco mais aberto, tá? E o motor trabalhando, aí compensando a relação mais longa ali de trás aqui no variador. Se você tiver uma carga menor, por outro lado, você vai ter uma relação compensada aqui no variador. Provavelmente a correia vai estar numa parte um pouco mais alta aqui da polia. Na prática, o que vai mudar na aceleração? Absolutamente nada, porque o que você tiver de carga aqui vai ser compensado no variador. A partir de uma velocidade de 60, 70 km por hora, é fundamental que você use a coroa, uma relação um pouco mais longa. Aqui onde eu estou com o dedo é o fio que leva a referência de terra pro CDI. Então aqui eu já coloquei o parafuso de lá para cá, prendendo a mola. Aqui eu calcei com algumas arruelas para que a gente elimine
o máximo de folgas possíveis. E aqui do outro lado, que eu vou pedir para a Bianca vir aqui agora, aqui a gente tem uma parte do parafuso a mais aqui, porque além de manter a mola no lugar, ele vai segurar o escapamento. A mola eu deixei numa regulagem intermediária para, pelo menos nas primeiras voltas aí, a gente consiga perceber como é que tá. É muito mais fácil numa regulagem intermediária a gente avançar ou retroceder do que eu deixar numa regulagem muito dura, a mobilete travar o variador travar numa rotação muito alta, e aí você vai ter que ir voltando. Então eu optei por deixar no meio termo. Bom, como eu já comentei, esse é o escapamento que a gente escolheu, pelo menos para o primeiro funcionamento aí do nosso motorzinho. E futuramente, se for o caso, a gente pode fazer experiência com outros. O parafuso que prende a mola, ele vai passar por aqui também, ou seja, ele vai segurar, além da mola, ele vai segurar o suporte aqui do escapamento. Aqui, Bianca. Aqui eu já coloquei um anel de vedação e naturalmente você tem que tomar o máximo de cuidado com o aperto dessa porca do escapamento, porque isso daqui é muito fácil de espanar. E aí tudo que você não vai querer é que espane a porca de um cilindro que você já pagou caro e que você tem ainda feito um blueprint. Então aqui eu estou encostando a porca, já encaixei o suporte do escapamento aqui no parafuso, e somente depois que eu apertar essa porca que eu vou dar o aperto final aqui na porca que segura o suporte do escapamento. Porque se eu apertar primeiro aqui embaixo e depois tentar apertar aqui, eu posso deixar esse tubo num ângulo que não seja o ângulo ideal para o assentamento aqui. Você já começa a forçar um pouco a rosca. Não deixe se levar pelo tamanho da chave, pelo tamanho da alavanca, mas aqui a única coisa que você vai fazer, com muito cuidado, segurando praticamente a chave por aqui, é simplesmente esmagar aquele anelzinho de cobre, que já vai garantir ali a vedação e garantir que você não vai ter vazamento nenhum. Bianca está mostrando o escapamento. Eu fiz um teste, eu vou acabar entrando na frente dela aqui, com a mão. E a gente sente que está bem resistente à mola. Então provavelmente no momento que a gente for dar a primeira volta, a gente já vai ter que fazer uma regulagem aí. Aqui, como eu tinha comentado, se a gente ligar esse fio aqui direto no CDI e como não tem o descompressor, não tem como desligar a mobilete. Então eu fiz um interruptor, liga, desliga, foi com uma chavinha que a gente já tinha aí, é provisório e é simplesmente para a gente abrir ou fechar esse contato. Então eu vou passar ela aqui no tubo do garfo, dessa forma. Depois a gente providencia uma chave mais resistente do que essa daqui, porque essa daqui certamente, se molhar, a gente já vai ter algum problema. Então o fio fino, o fio mais curto, a gente vai ligar aqui no fio que vem da bobina de força, dessa forma, e o outro fio a gente vai ligar lá no CDI. Naturalmente eu vou passar tudo pelos suportes aqui para ficar com um acabamento perfeito. Bom, agora eu vou desmontar o punho do acelerador aqui para que a gente possa montar o cabo. E provavelmente quando vocês verem toda a desmontagem, vocês vão entender porque eu fiquei tão desesperado para ter um desse daqui na nossa mobilete. O rolamento aqui, ó, tudo de alumínio, tudo feito provavelmente num CNC. Bom, eu estou passando o cabo do acelerador aqui pelo ponto que eu considero o mais conveniente para mim e vou trazer ele até aqui o punho rápido.
Meu único medo quando eu acelerar tudo dessa forma é que a indução de ar aqui seja suficiente para tragar o meu Crocs, porque a pedaleira está aqui do lado, ó. Bom, eu acredito que a gente montou tudo o que precisava. Aqui eu vou abrir a gasolina, já coloquei 1 litro de gasolina ali, já devidamente calibrada com um pouquinho de óleo. A gasolina chegou aqui, se tudo correr bem está descendo para o carburador. O meu plano inicial era montar a mobilete com o carburador da outra mobilete, mas eu resolvi apostar todas as fichas nesse conjunto, mesmo porque, ao contrário de um motor 4 tempos, que a primeira partida é muito crítica, porque você está lubrificando pela primeira vez todas as bronzinas. Aqui, como sistema de lubrificação é diferente, a gente tem todos os mancais apoiados em rolamentos, então você não precisa jogar a rotação para 2.000 RPM, igual no caso da primeira partida de um carro, e se sustentar aí por algum tempo. Então, mesmo que a gente tenha alguns problemas aí na primeira partida, de péssimo funcionamento, por exemplo, por conta de um carburador desajustado ou mesmo fora de ponto, não é nada que vá comprometer mecanicamente o motor. O que a gente não pode fazer, naturalmente, eu não vou sair andando agora, pelo menos hoje, e eu coloquei um ventilador aqui para pelo menos a gente funcionar o motor, ver se está tudo em ordem aí, mas ele não vai ficar mais do que 3 ou 4 minutos funcionando, porque ele precisa do fluxo de ar aqui, que a gente só vai conseguir garantir isso com a mobilete em movimento. Então, se ela ligar e pelo menos sustentar um pouquinho a marcha lenta, eu já vou ficar bastante satisfeito. Se a gente perceber que está fora de ponto ou alguma coisa assim, a gente já tem tempo para fazer alguma regulagem aí, algum ajuste antes de sair para a primeira volta. Vamos tentar, Bianca? Vamos. Bom, eu vou acionar o afogador aqui, que eu não imagino como funciona e se funciona, mas se ela ligar já vai ser um lucro para a gente. Ela deu um sinal de vida, um som infernal, vai atormentar todos os vizinhos. Eu acho que o ponto está um pouquinho atrasado. Eu vou desmontar aqui e dar uma adiantada. O que eu vou fazer aqui, para adiantar um pouquinho o ponto, eu vou soltar esse acoplamento aqui e colocar ele um pouquinho, tipo 1 milímetro girado aqui de lado. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, mais ou menos porque é uma coisa meia na tentativa e erro, e vou fazer a montagem do conjunto de novo.
ligou, sustentou marcha lenta, um som do inferno, tá muito alto mesmo, por conta do escapamento sem o abafador. E agora eu vou montar a correia aqui no variador e provavelmente amanhã, se não estiver chovendo, a gente vai dar uma volta. Se estiver chovendo, a gente vai esperar com toda a paciência do mundo até estar um dia bem bonito, mas vocês vão ver nos próximos minutos. Finalmente parou de chover, pelo menos por hoje. A gente teve a oportunidade de trazer essa mobilete aqui para a pista de testes. Veio muito bem, particularmente na subida ali. Ela veio como se fosse uma reta. Eu acredito que a gente regulou a mola aqui do Cabeças Bike numa regulagem bem próxima do ideal aí, porque a gente percebe que o variador ele está travando mais ou menos naquilo que a gente entende que seja ou na rotação de torque máximo ou um pouquinho acima. O que dá pra gente perceber aqui, se a gente regular a mola mais dura do que o necessário, provavelmente a mola aqui, o variador, ele não vai ter força para deixar a correia no final do curso e você acaba desperdiçando a energia do motor para vencer a resistência da mola. Então o ideal é que a combinação do variador com essa mola seja o mais leve possível para roubar o mínimo de energia possível, energia mecânica do motor. Eu acho que a gente está bem próximo dessa situação. Bom, eu vou dizer que é uma característica do projeto por enquanto, mas que precisa ser melhorado aí. O filtro de ar fica exatamente onde deveria ficar o meu Crocs. Então, mais para frente a gente vai planejar modificar a posição do carburador aí para que eu consiga colocar o pé com um pouco mais de segurança na pedaleira e o carburador também não fique vibrando muito, como vai ser o caso se a gente usar um tubo de borracha um pouco mais longo.
finalmente a primeira volta, e valeu a pena todo o sacrifício que a gente fez, todo o esforço. Certamente toda a dedicação que a gente teve aí, a gente pôde perceber qual foi o resultado. A impressão, ainda que o motor esteja na fase de amaciamento, eu não vou ficar forçando, eu não vou ficar tentando fazer a mobilete chegar nos limites. A gente percebe que além do motor estar muito forte, está respondendo muito bem, a gente atingiu o objetivo, ela ficou bastante leve da forma que a gente pretendia. Então, mais do que ficar mostrando ela andando, e na verdade a gente andou praticamente o que a gente conseguiu mostrar para vocês, eu gostaria de compartilhar minha primeira impressão, minha primeira experiência. Por quê? Porque ainda a gente vai finalizar a série da mobilete hoje, mas provavelmente em breve a gente vai voltar com algumas pequenas modificações ou com alguns upgrades. Todas as nossas escolhas eu percebi que elas foram acertadas, a gente atingiu o objetivo que a gente queria. Além do baixo peso, a roda dianteira, eu tinha um certo receio dela me trazer uma instabilidade, mas o que eu percebi foi praticamente o contrário. Talvez pelo diâmetro um pouco maior dela e pelo guidão baixo, o centro de gravidade baixo aqui da parte da frente, ela ficou extremamente estável. Claro que não dá pra gente comparar com uma mobilete, uma suspensão de mobilete original, porque essa daqui é bem superior. Mesma coisa para a questão dos freios. A nossa escolha pelo sistema de freio a disco hidráulico de uma mountain bike foi, além do desempenho, foi vinculado ao peso, porque se eu não tivesse tão preocupado com o peso, provavelmente uma alternativa muito mais econômica teria sido uma adaptação de algum kit de moto. Então aqui eu confirmo que valeu vamos dizer, o investimento a mais que a gente fez aí. Certamente o consumo de pastilhas provavelmente vai ser muito mais acelerado do que seria numa bicicleta, mas está dentro aí do uso que a gente pretende fazer. Questão estética dela, eu acho que a gente já discutiu bastante. O que a gente está vendo aqui é o resultado, e eu vou focar realmente nas impressões que eu tive na primeira volta. Motor, vocês acompanharam, a gente fez tudo o que a gente pôde aí na questão de otimização. Lembrando que a gente não reinventou a roda, a gente não reinventou nada, a gente simplesmente respeitou o projeto original e fez simplesmente o perfeito casamento entre a carcaça de 4 palhetas, o cilindro e o cabeçote. Então logo de cara, na primeira volta, mesmo com o motor um pouquinho preso, a gente percebeu que o resultado foi excelente. A escolha desse escapamento, apesar dele fazer muito barulho, eu acredito que ele ficou com um torque bastante interessante e uma potência também. A molinha do Renan, ela concretizou todas as nossas expectativas. Realmente a gente consegue fazer uma regulagem fina aqui. Eu confesso que eu deixei numa posição praticamente inicial aí para a gente dar as primeiras voltas. Eu acredito que depois que o motor der uma soltada, depois que a gente colocar alguns quilômetros a mais nela, aí sim eu vou começar a fazer um ajuste fino aqui. Lembrando que se você deixar essa mola um pouco mais tensa, o variador ele vai fazer o motor trabalhar sempre numa rotação maior e vice-versa. Então, na minha perspectiva, eu acho que só é viável usar esse escapamento porque a gente tem a possibilidade de mudar, de alterar a rotação, vamos dizer assim, de trabalho do motor com essa molinha aqui do Renan, que ficou sem dúvida excelente. Aqui a única peça que veio do AliExpress, o carburador. Como eu já comentei, eu não diria que é uma falha no projeto, mas uma característica pela posição do coletor, pela saída do coletor, o filtro de ar acabou ficando aqui obstruindo aí a posição onde deveria ficar o meu Crocs, onde fica apoiado na pedaleira. Talvez um upgrade para o futuro seria encomendar um coletor um pouco mais longo, que faça uma curva, deixando a entrada do carburador voltada para frente. Mas isso é uma coisa que a gente vai pensar um pouquinho mais adiante.
do jeito que a gente montou, ela foi lá para a pista de testes e eu acredito que agora é a gente dar um reaperto nos parafusos, verificar se ela não perdeu o alinhamento com as aceleradas aí iniciais que a gente deu, verificar a tensão da corrente, mas é tudo uma manutenção básica aí que a gente vai fazer com o passar dos dias. Se existe um parênteses aí que a gente pode abrir de provavelmente alguma peça que não atendeu integralmente a expectativa, alguma peça ou alguma modificação, eu vou colocar para esse variador aqui. E por um motivo muito simples. Mesmo com a possibilidade de a gente regular a combinação do variador com a mola que o Renan fez para a gente, o variador ele não é constante no funcionamento dele. Às vezes ele dá uma travada, ele não agarra a correia no momento que você imagina, e mesmo quando ele está acoplado, a gente percebe que às vezes ele dá uma atrasadinha e a rotação do motor dá pequenas variadas, e não é por conta da mola. Provavelmente alguma falha, provavelmente na construção do variador, ou alguma limitação do projeto, ou talvez uma baixa qualidade aí do acabamento. Eu estou em contato com o Renan, a gente está discutindo as possibilidades as alternativas que a gente tem pro variador, e eventualmente aqui tem uma outra peça que ou a gente vai fazer alguma modificação para aumentar a confiabilidade aí, a qualidade, ou infelizmente, eventualmente até trocar por algum outro modelo. Lembrando que provavelmente se a gente colocar ele numa mobilete quase que original, ele vai trabalhar muito bem. A verdade é que essa daqui, o motor está subindo de giro bem rápido, e talvez o variador aí precise de pequenos ajustes. Naturalmente que a gente está com o projeto praticamente finalizado e a gente não conseguiria, nem eu nem a Bianca, fazer isso daqui sozinhos. Tá? A gente contou com a colaboração, com a ajuda e com a orientação de muita gente. Mais do que isso, com o trabalho e também com o tempo investido aí de muita gente. Então eu quero fazer um agradecimento rápido aqui ao pessoal da PPG, em particular o Rodolfo, que abriu as portas da fábrica naquela ocasião para que a gente conhecesse, e foi naquela visita que a gente deu o primeiro passo para realizar esse projeto aqui. Então agradeço a todo o pessoal da PPG, também tenho que agradecer o Portela, que no momento que a gente estava fazendo a pintura, mesmo antes da gente fazer a pintura, ele deu um suporte técnico aí em tempo integral para que a gente conseguisse esse resultado maravilhoso. Portela, muito obrigado. Agradeço também ao pessoal da Adecil, que deram toda a orientação no momento que a gente gostaria de fazer esse filete aqui, forneceram as fitas. A minha indicação para você fazer um serviço como esse que a gente fez aqui, certamente, sem dúvida nenhuma, é a Fine Line, que deixa um acabamento incomparável. Na parte da montagem da mobilete, eu gostaria de agradecer o João e o Eric do Ciclo Jango, aqui perto de casa, que mais do que fazerem a montagem das duas rodas para mim, eles dedicaram muito tempo, mas muito tempo mesmo ali, testando peças, vendo qual seria a melhor combinação para que a gente colocasse tanto na dianteira como na traseira. Então muito obrigado, João, muito obrigado, Eric. Como eu comentei algumas vezes, eu acredito que o centro do conjunto mecânico do nosso projeto era a mola que o Cabeças Bike, que o Renan fabrica e comercializa. E por um motivo muito simples, porque com essa mola você consegue fazer o ajuste fino no motor. Não existe aquela possibilidade de você colocar um escapamento que vai jogar a curva de torque e de potência lá para cima e continuar com a mola original, e qualquer subida que você pega, o motor vai estar trabalhando abaixo da rotação de torque máximo, ou seja, ela não vai sair do lugar. Então essa mola, ela te dá liberdade para, teoricamente, você fazer a modificação que você queira no teu motor, não somente na parte interna, mas principalmente na parte de escapamento, e aí você consegue fazer o casamento perfeito da rotação de torque e potência máximo com a combinação do variador e da mola. Então, Renan, muito obrigado também, não somente pelo fato da venda da mola para mim, mas por
todas as conversas que a gente teve aí discutindo as possibilidades que o teu produto oferece. A mola, ela pode ser usada numa mobilete relativamente modificada igual a nossa, ou com o mesmo sucesso, provavelmente num modelo praticamente todo original. Talvez um motorzinho 50 cilindradas com escapamento original sinta até mais vantagens, vamos dizer assim, do que um motor que tem uma reserva um pouco maior de potência como o nosso. Por último, eu quero agradecer o pessoal da J Carburadores, o Eduardo e o Alan. Eles nem viram a mobilete pronta ainda, eles nem sabem que eu vou usar esse carburador, mas como o assunto é carburador e eu gosto muito do serviço dos caras, eu estou agradecendo eles de qualquer forma. Obrigadão, Alan e Eduardo. A gente vai dar uma pausa na série da mobilete por aqui, uma pausa porque provavelmente daqui a algumas semanas aí a gente vai voltar com alguns vídeos aí, com algumas novidades dela. Para finalizar, eu quero dedicar, na verdade, a gente fez essa série desde o primeiro momento, pensando naquelas pessoas que buscam a informação e muitas vezes elas não têm acesso da informação da forma que elas querem ou com a objetividade que elas querem. Então, mais do que um projeto para a gente se divertir aqui, a gente procurou disponibilizar não uma mobilete definitiva, não uma modificação que deva ser feita em qualquer uma, simplesmente a gente tomou uma direção, que era a leveza e o desempenho, e dentro desse tema o resultado está aqui. Eu espero que você que busca informação, e essa série é para você, que você consiga enxergar alguma coisa de útil na nossa série, que você consiga aproveitar, seja para montar uma mobilete, seja para fazer algum serviço em alguma moto, ou mesmo um projeto em algum carro ou alguma coisa mais complexa. Tão bom quanto o resultado final do projeto, e provavelmente melhor, foram as infinitas tardes que eu passei com a minha ajudante, a minha braço direito e esquerdo, Bianca, planejando, pensando, lixando e montando a mobilete. A mobilete está aqui, mas certamente para a gente, os melhores momentos que a gente passou foi todo o trabalho que a gente fez junto. Então, muito mais do que a possibilidade de você fazer um projeto e ter um resultado material finalizado, é você conviver com uma pessoa que você ama. Muito obrigado, Bianca. De nada, papai, foi muito bom mesmo.